Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar hoje na história do The Pirate Bay. É mais que um site, né? Virou quase um símbolo dessa era digital. Com certeza, um símbolo daquela briga constante entre o acesso livre à informação e, claro, as leis de direitos autorais. Exato. Ele nasceu lá na Suécia em 2003 e a trajetória dele é, assim, uma mistura bem complexa de tecnologia, ativismo... Sim, e muitas batalhas legais. É impressionante, a gente tem aqui bastante material, documentos detalhados, vídeos também que trazem outras perspectivas. Isso, a nossa ideia é realmente explorar a fundo essa história. Desde as origens, a tecnologia que eles usaram, que é super interessante. Ah, sim, o BitTorrent, P2P... Os processos na justiça, que foram gigantescos, o impacto cultural que ele teve e essa capacidade incrível de resistir, né? De se adaptar por mais de 20 anos já. É fascinante porque envolve tantas camadas, né? Tem tecnologia, como a gente falou, mas tem direito, política internacional, ativismo. E até modelos de negócio, né? Que surgiram ou foram influenciados por isso. Exatamente. É uma história com muitos lados. Não é simples. Então vamos começar lá do início. Início dos anos 2000. Internet discada ainda era comum para muita gente. Mas o P2P estava ganhando força. Era a época pós-Napster. Sim. E aí surge o protocolo BitTorrent, criado pelo Bram Cohen. Uma forma muito mais eficiente, né? E descentralizado de compartilhar arquivos grandes. Isso foi um divisor de águas. Totalmente. E nesse cenário, em setembro de 2003, uma organização sueca chamada Piratbyrån, que significa o Birô da Pirataria, né? O nome já era uma provocação direta. Testar a propriedade intelectual, como a gente conhecia. Defender o compartilhamento livre de cultura, de informação. Era uma postura bem anti-copyright mesmo, bem combativa desde o início. E quem estava por trás disso? Tinha um trio principal, né? Sim, o Gottfried Svartholm, conhecido como Anakata. Ele era o cérebro técnico, o hacker mais clássico do grupo, bem jovem na época, nasceu em 84. Tinha o Frederick Nye, o Tiamo. A praia dele era mais infraestrutura, sistemas. Foi crucial para fazer o site crescer, para dar conta da demanda. Isso. E o Peter Sunde, o Brokeb. Ele virou meio que a cara pública do TPB, o porta-voz. Carismático, falava bem com a mídia. Ele tinha um passado em tecnologia, trabalhou na Siemens, mas se desiludiu um pouco com o uso de dados pelas empresas. Interessante essa trajetória dele. E tinha também o Carl Lundstrom, né? Sim, um empresário que deu o apoio inicial, forneceu hospedagem no começo. Ele era herdeiro da Wasa, aquela marca de pão crocante sueca. Depois acabou envolvido nos processos também. Nossa, que mistura! E o começo foi bem raiz, digamos assim. Muito. O primeiro servidor era um Pentium 3 com 256 MB de RAM. É quase impensável hoje em dia. Dá para acreditar. O contraste com a escala que eles atingiram depois é absurdo. Começaram operando do México, depois foram para a Suécia. E essa tecnologia foi o motor dessa resiliência toda, né? O BitTorrent, na prática, como ele funcionava ali para o TPB. Então, o TPB em si não guardava os arquivos, né? Ele era um índice. Um tracker. Exato. Ele só conectava os usuários, quem tinha o arquivo ou partes dele e quem queria baixar. Era P2P puro, peer-to-peer. Os usuários baixavam e, ao mesmo tempo, semeavam, enviavam os pedacinhos que já tinham para outros. Os famosos arquivos.torrent eram como mapas, então. Isso. Eram pequenos arquivos que continham as informações para encontrar os outros usuários e os pedaços do arquivo principal na rede. O tracker inicial deles, o Hypercube, foi desenvolvido pelo Gottfried e era código aberto. Rodavam tudo em servidores Linux, focando muito em eficiência, porque não tinham grana, né? Os recursos eram limitadíssimos no começo. Mas cresceu rápido demais. Exponencialmente. Até o final de 2004 já tinham tipo 1 milhão de usuários e uns 60 mil torrents indexadas. Foi muito no boca a boca digital. Impressionante. E aí veio uma mudança tecnológica importante. Os links magnéticos. O que era isso? Distributed Hash Table, sem precisar baixar aquele arquivo .torrent do servidor do Pirate Bay. Entendi.
E quais as vantagens disso? Várias. Primeiro, vantagens legais. O TPB se distanciava ainda mais do conteúdo em si, porque nem o mapa.torrent ele precisava mais hospedar diretamente para tudo. Segundo, vantagens operacionais. Menos coisa para armazenar no servidor, menos banda para consumir, facilitou muito a vida deles. Uma evolução inteligente para se manter no ar. E eles não pararam por aí, né? Tive aquela categoria Feasibles. Sim, em 2012, eles criaram uma seção para arquivos de impressão 3D. Era uma visão de futuro bem interessante. A ideia era que você poderia baixar peças do seu carro ou baixar seu tênis. Nossa, expandindo a ideia do compartilhamento para objetos físicos mesmo. Exatamente. Era levar a filosofia deles para outro nível. Mas falando da operação do dia a dia, a interface do site sempre foi bem simples, né? Sim, direto ao ponto. Recebeu críticas ao longo do tempo por ser meio lenta, a usabilidade não era o forte. Pois é, tinha uma filosofia meio tá bom assim, sabe? O foco principal era manter o site funcionando, não ficar incrementando com novas funcionalidades super complexas. Era sobreviver. Suporte formal, esquece. Entendi. O negócio era a resistência. Mas essa resistência toda, claro, atraiu a atenção da indústria. E aí a guerra começou a valer. Guerra total. As grandes corporações de mídia, cinema, música começaram a pressionar as autoridades com tudo. Vieram ações judiciais pedindo indenizações milionárias, às vezes bilionárias. Aqueles cálculos de prejuízo eram bem questionáveis, mas o barulho era enorme. E a pressão funcionou, pelo menos inicialmente. Teve a famosa raid de 2006, né? 31 de maio. Sim, uma operação policial gigantesca em Estocolmo. Foram 65 policiais, apreenderam vários servidores, o site ficou fora do ar por uns 3 dias. O impacto na mídia foi global. Mas aí aconteceu uma coisa inesperada, né? Totalmente inesperada para quem ordenou a raid. Foi o clássico efeito Streisand. Aquilo deu uma publicidade gratuita, absurda para o Pirate Bay. Muita gente que nem conhecia passou a conhecer e a usar. E eles voltaram rápido? Surpreendentemente rápido. Voltaram hospedados na Holanda e ainda por cima surgiram acusações de abuso policial na operação porque servidores de outras empresas que não tinham nada a ver foram apreendidos junto. E tem a questão da pressão externa também, né? Sim. Há muitos relatos e evidências de que houve uma pressão forte do governo dos Estados Unidos sobre o governo sueco para agir contra o The Pirate Bay. Era um incômodo internacional para a indústria americana. Faz sentido. E depois dessa raid, veio o julgamento histórico de 2009. Esse foi um divisor de águas legal. Os 3 fundadores principais, mais o Carl Landstrom, foram processados criminalmente por assistência à violação de direitos autorais. A cobertura da mídia foi intensa, mundial. Tiveram protestos de apoiadores na porta do tribunal. E o resultado? Foram considerados culpados. A sentença inicial foi de 1 ano de prisão para cada um, mais uma multa de uns 3,6 milhões de dólares na época. Depois, nas apelações, essa multa ainda aumentou para uns 6,6 milhões. Pesado. E qual foi a postura deles durante o julgamento? Desafiadora. Totalmente. Tem relatos ótimos sobre isso. O Gottfried se recusando a detalhar o que ele sabia fazer tecnicamente. O Peter Sunde criticando o uso do termo IRL, in real life, pelos promotores, tipo dizendo que a internet era a vida real para ele. E a famosa frase do Peter sobre a multa? Sim. Ele declarou publicamente que não pagaria um centavo. Disse algo como, prefiro queimar tudo que tenho a dar dinheiro para eles. Mostra bem o espírito da coisa. Mas eles não foram presos imediatamente, né? Não, o sistema sueco permite recursos, então o processo se arrastou. Mas aí começa outra fase da saga, a fuga e as prisões. Eles recorreram, mas sabiam que a situação era complicada. Para onde eles foram? O Gottfried foi para o Camboja. Na época, não tinha um acordo de extradição muito claro com a Suécia. Mas ele acabou sendo preso lá em 2012, às suspeitas de um acordo meio por baixo dos panos entre os países e foi extraditado para a Suécia. Ele só foi liberado em 2015 e ainda enfrentou outras acusações de hacking depois. Nossa, e os outros? O Frederick Neij foi para o Laos, depois para a Tailândia. Acabou preso na fronteira da Tailândia em 2014.
cumpriu 10 meses de pena. Ele até deu entrevistas dizendo que a prisão não foi tão ruim assim, que ele conseguia contrabandear filmes em pendrives, recebia cartas de fãs. Que história! E o Peter Sunde? O Peter também foi preso em 2014 na Suécia. Ele tinha tentado uma manobra interessante, se candidatou ao Parlamento Europeu, buscando imunidade diplomática, mas não foi eleito. Acabou preso pouco depois. Ele até manteve um blog de dentro da prisão. Incrível! Mas o ponto central aqui é que, mesmo com os fundadores sendo caçados, presos, o navio continuou navegando, né? Exatamente. Esse é talvez o aspecto mais impressionante. Mostrou que o The Pirate Bay já não dependia mais deles. Tinha se tornado uma ideia, uma organização descentralizada mantida por outras pessoas. E as tentativas de derrubar não pararam por aí. Teve outra grande operação em 2014. Sim, em 9 de dezembro de 2014. Outra raid na Suécia, talvez até maior que a de 2006. Dessa vez, o foco parece ter sido no Load Balancer. O que é isso? É o equipamento que distribui o tráfego entre os vários servidores. É um ponto crítico na infraestrutura. Atacando ali, a recuperação fica bem mais complicada. E realmente ficou. O site ficou offline por mais tempo dessa vez, quase um mês. Mas voltou de novo. Voltou, é impressionante. Primeiro surgiu usando um domínio da Costa Rica. Aí o pessoal do ISOHunt, outro site de torrents, lançou oldpiratebay.org, que era basicamente um espelho, uma cópia funcional do TPB. E aí surgiu o conceito da Hydra Bay. Exato, como a Hydra da mitologia. Cortava uma cabeça e outras nascem no lugar. Começaram a pipocar múltiplos domínios alternativos para o Pirate Bay. .gs, .la, .vg e muitos outros. E como o site em si, o código e o banco de dados era relativamente pequeno, falava-se em menos de 1 gigabyte na época. Era muito fácil para qualquer um criar uma cópia, um espelho. Uma verdadeira praga digital, do ponto de vista da indústria. Uma hidra mesmo. Quais foram as outras frentes de ataque que eles sofreram? E como se defender? Olha, foram muitas. Teve bloqueio de acesso direto ao site por provedores de internet, ASP, em vários países. Dinamarca, a própria Suécia, Reino Unido, Austrália, China. Uma lista enorme. A defesa para isso era usar VPNs ou proxies. Teve pressão sobre as grandes plataformas também, né? Google, Facebook. Muita pressão. Para remover links do Pirate Bay dos resultados de busca do Google, para bloquear qualquer link para o TPB no Facebook. Tinha uma certa hipocrisia nisso, né? Links para o TPB eram bloqueados, mas às vezes links para grupos extremistas, tipo a KKK, continuavam lá. Uma censura bem seletiva. Complicado. E ataques mais técnicos. Sim, tentaram sequestrar o domínio principal deles, o .se da Suécia. Tentaram ataques mais profundos na infraestrutura da internet, tipo sinkholing de rotas BGP, para desviar o tráfego que ia para o site. Nossa, isso é pesado. Muito. E claro, pressão constante sobre anunciantes para cortar qualquer fonte de receita e sobre empresas de hospedagem para tirar o site do ar. Eles chegaram até a atacar e hackear uma empresa chamada Media Defender, que era contratada pela indústria para combater a pirataria. Uma guerra cibernética mesmo. E a resposta do TPB para tudo isso? Foi multifacetada. Primeiro, incentivar e coordenar essa rede de proxies e espelhos mantidos por voluntários no mundo todo. Segundo, criaram o Pirate Browser em 2013. Era um navegador baseado no Firefox com motor integrado para ajudar os usuários a furar os bloqueios e a censura. Inteligente. E também estratégias de hospedagem mais espertas. Servidores espalhados geograficamente em países diferentes com legislações diferentes. Chegaram a anunciar que criariam seu próprio provedor de internet para garantir a neutralidade da rede. Uma resiliência impressionante, baseada em tecnologia e cara de pau também, né? Com certeza. Muita ousadia. E isso tudo teve um impacto cultural gigantesco, que vai muito além do download em si. Como assim? The Pirate Bay forçou milhões de pessoas a pensar sobre propriedade intelectual de um jeito diferente. Popularizou o debate. O que é acesso livre? O que é controle? Como a cultura deve ser compartilhada na era digital? Muita gente foi exposta a essas ideias na prática, usando o site. E a própria palavra pirata, né? Eles abraçaram isso. Totalmente. Eles ressignificaram o termo. Deixou de ser só um xingamento da indústria para virar um símbolo de resistência anticapitalista, anticorporativa.
A atitude deles era sempre debochada, confrontadora. As respostas que eles davam às notificações legais eram hilárias, muitas vezes. Isso deve ter inspirado outros movimentos também. Diretamente, foi a inspiração principal para o surgimento do Partido Pirata, primeiro na Suécia em 2006 e depois espalhando internacionalmente. A plataforma deles era focada justamente nisso: reforma das leis de direitos autorais, privacidade online, transparência governamental. O TPB chegou a ser hospedado nos servidores do Partido Pirata por um tempo. Que ligação forte. E do lado da indústria, qual foi o impacto? Eles tiveram que se mexer, né? Tiveram, e muito. O TPB e outros sites semelhantes mostraram de forma brutal que existia uma demanda reprimida gigantesca por acesso fácil, rápido e barato ou grátis a conteúdo digital. A pirataria como um sintoma de um mercado que não atendia o consumidor. Exatamente. E essa pressão indireta foi um fator importante para o surgimento e para a consolidação de serviços de streaming legais que fossem convenientes. Pensa no Netflix, no Spotify, na Steam para jogos. Eles ofereceram uma alternativa que muita gente estava disposta a pagar pela comodidade, pela qualidade, pela legalidade. Faz sentido. A pirataria forçou a inovação no modelo de negócio legal. Sim. Também incentivou estúdios e gravadoras a fazerem lançamentos globais mais simultâneos. Antes, um filme saía nos Estados Unidos meses antes de chegar no Brasil, por exemplo. Essa janela era um convite à pirataria. Hoje, os lançamentos são muito mais alinhados. E influenciou modelos alternativos também. Com certeza, artistas independentes usando a rede para distribuir música, modelos de software freemium onde o básico é grátis, tudo isso bebeu um pouco dessa cultura de compartilhamento que o TPB ajudou a popularizar. Ok, então passamos pela origem, tecnologia, guerras legais, impacto cultural e hoje. O The Pirate Bay ainda existe. Como ele opera? Quem está no comando? É um navio fantasma? É quase isso. Os fundadores originais estão oficialmente afastados há anos, desde mais ou menos 2015. Quem opera o site hoje? Ninguém sabe ao certo. É uma operação anônima, descentralizada, muito sigilosa. Mas a infraestrutura deve ser robusta para aguentar o tranco até hoje. Com certeza. A gente imagina que seja distribuída globalmente, usando serviços de nuvem cloud, redes de distribuição de conteúdos, CDNs, muitos backups. O fato de terem renovado o domínio principal, o .org, até 2030, mostra que existe planejamento, existem recursos, devem ter sistemas de monitoramento e resposta a ataques bem automatizados. E como eles se sustentam financeiramente? Isso sempre foi um mistério. Continua sendo um grande mistério. Provavelmente uma combinação de coisas, anúncios, com certeza, embora muitos sejam bem controversos, às vezes maliciosos, de sites duvidosos. Talvez doações, quem sabe em criptomoedas para manter o anonimato. Mas para manter um site desse porte por mais de 20 anos, precisa de uma fonte de renda estável, né? Sim, sugere que as fontes são múltiplas, discretas e relativamente estáveis. Não é algo trivial de manter no ar com tantos inimigos poderosos. E o legado hoje? O site que está no ar, thepiratebay.org, é o mesmo Pirate Bay de antes. Existem polêmicas, né? Existem muitas. O site ainda é funcional, mas recebe críticas. Excesso de anúncios, como falamos, o risco de pegar malware não no site principal talvez, mas nos vários proxies e espelhos não oficiais que existem por aí. A qualidade da moderação do conteúdo também é questionada às vezes. Até o Peter Sunde já criticou o estado atual, né? Sim, ele já disse que o site perdeu a alma, que virou outra coisa. Tem até uma metáfora interessante que usaram num vídeo comparando o TPB atual a um HAL 900 do filme 2001. Uma entidade que se tornou autônoma, que só existe para existir, para se manter online sem um propósito maior por trás. É uma imagem forte. E a pergunta que fica, é realmente impossível derrubar o The Pirate Bay de vez? Olha, derrubar permanentemente parece cada vez mais difícil. Por causa de toda essa descentralização que a gente falou, das cópias fáceis, da resiliência da própria rede P2P, que não depende de um servidor central para existir, os esforços legais hoje em dia parecem focar mais em outros pontos. Tipo? O PN se popularizou tanto entre quem usa esses serviços, é mais fácil tentar cortar o acesso do que matar a fonte original, que se tornou essa hidra.
Impressionante. A jornada do The Pirate Bay, desde aquele Pentium 3 lá na Suécia, até esse fenômeno global quase anônimo hoje, espelha muito a própria evolução da internet, né? Essa batalha constante entre centralização e descentralização, entre controle e liberdade. Exatamente. E essa tensão está longe de acabar. A história do Pirate Bay continua sendo escrita, talvez não nas manchetes todo dia como antes, mas na forma como a tecnologia continua desafiando as leis e os modelos de negócio estabelecidos. Ela força a sociedade a repensar o tempo todo o que significa propriedade, o que significa acesso na era digital. É o estudo de caso vivo. Sem dúvida. Um estudo de caso contínuo sobre os limites da governança da internet e sobre a natureza, talvez, indomável da informação online, né? A resiliência do TPB deixa essa pergunta no ar. Até onde a tecnologia consegue ir para tornar a informação imparável apesar de todas as tentativas de controle? É algo para a gente continuar observando.